Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos já caminhando para o final do trimestre, estamos aqui na nona lição, nono vídeo, e vamos falar sobre os ritmos do descanso. Bom, teremos aqui a participação do Ricardo, do Alexandre, do Marcos André. Vamos alinhar aqui as doutrinas bíblicas, vamos estudar aqui na ponta da linha e também teremos as entrelinhas. Nas entrelinhas aqui o Ricardo, seguindo a série de livros, vai trazer mais um livro que chama-se Fahrenheit 451, do autor de Ray Bradbury, um livro de 1953. Então fiquem ligados, é um livro onde vai colocar, por exemplo, o título dele é justamente a temperatura em que os livros queimavam. E é mais uma distopia, e ainda o Ricardo diz que como você falou, da trindade das distopias, esse é o terceiro elemento dessa trindade. Então, pessoal, fiquem ligados, o vídeo tem muitas coisas interessantes para vocês. Eu espero que vocês continuem aí gostando do nosso vídeo, continuem aí aproveitando, aprendendo muitas coisas novas. E nós estamos aqui, compartilhando e aprendendo cada vez mais com vocês. E logo no início, não esqueça, pessoal, se você gostar do nosso conteúdo, deixe o seu like, isso é muito importante. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu sininho lá acionado no máximo para você receber todos os alertas e também, claro, na medida do possível e da sua disposição, comente aqui conosco, porque nós gostamos sempre de ler o comentário de vocês, esse engajamento também ajuda a promover o conteúdo na plataforma. Beleza, pessoal? Então, antes de nós lermos os comentários, chama a vinheta. Bom, pessoal, esse é o momento então de nós lermos os comentários aqui que vocês nos enviaram. Estamos gravando aqui numa sexta-feira, então temos bastante comentários aqui. Eu queria mandar um abraço para Amanda Fiais, uma amiga lá de Maringá, a gente esteve visitando lá a Sanali, o Sérgio, a Bia Fiais, e ela falou com todo carinho que quando ela ia passar a lição nos jovens, ela falava assim: isso, a lição não tem muito o que passar, deixa eu assistir Entre Linhas, ver o que eles têm para mostrar. Eu fiquei muito feliz, com certeza aqui, a gente se sente útil, e principalmente uma jovem, uma menina aí falando que está lendo, assistindo aqui o Entre Linhas. Então, Amanda, um abraço, muito obrigado aí por assistir o canal Entre Linhas, tá, pessoal? Aqui nos comentários nós temos a Núbia, infelizmente, Núbia? O som do Ricardo ficou muito ruim, nós vimos isso só durante a edição, o microfone acabou ficando tampado aqui no pescoço dele, e aí nós temos alguns comentários, até que motivou bastante comentário, e a Núbia fala: o som do Ricardo falava estava ruim, estava muito ruim, eu tentei até filtrar, melhorar um pouquinho, mas não deu, e o microfone de backup, como o Ricardo comentou, não funcionou também, A Hilda Pinheiro, maravilhosa, essa grande lição de Elias, que Deus do amor, nos ensina tanto em poucos versículos. E os meninos Entre Linhas são maravilhosos, obrigado, Hilda, para explicar tão bem. Que Deus os use cada vez mais, é uma honra ser usados por Deus, e eu também creio que estamos na última geração, é isso aí. Sheila Frossard, se é assim, ou Frossard: obrigado, irmãos, vocês são a dádiva da instrução de Deus. Infelizmente o áudio estava prejudicado, estava mesmo, Sheila. O microfone do Ricardo ficou errado aqui, Vamos tentar aí não cometer isso novamente. O Wilbert Gonzalez também comenta aqui conosco, eu vou até pedir para o Google traduzir. Boa noite, vocês têm um programa excelente, eu amo muito isso. Mas, por favor, melhore o áudio, o Wilbert falando, o microfone deve ficar mais separado do locutor. Realmente, o Wilbert ficou muito ruim e ele fala assim: por favor, não me faça sofrer com áudio, uma expressão, bênçãos da graça. O Wilbert não coloca de onde ele então, Wilbert, muito obrigado pelo seu comentário, pela sua observação, e na próxima vez coloque aí, de onde você está falando, para a gente mandar um abraço pro pessoal. Maria Lima, esses meninos são uma bênção, obrigado Maria Lima. Helena Saraiva, feliz semana, Helena sempre comentando conosco. A Esmeralda Viana, minha sogra, estive lá também visitando ela em Maringá semana passada. Oi meninos, feliz semana para todos, Deus continue abençoando vocês com tanta sabedoria. Sandra Bittar, a Sandra querida também, olá meninos, ela coloca aqui, você pode pular esse pedaço depois que o vídeo parar a estreia.
Meninos, todos da família Entre Linhas, que bom estudar mais uma vez com vocês. Muito interessante, a Sandra diz, a fala do Marcos sobre as entrelinhas ser uma igreja. Estamos longe e tão próximos que somente Deus para realizar esta obra em nós. Reafirmo ser de grande valia, por isso quero ler o comentário dela aqui, que ela fala, de grande valia a correlação com nossas doutrinas aos vários conteúdos da lição. Muito grata, ao quadro aí do Marcos. Análise do Ricardo sobre o livro A Sociedade do Cansaço. Acredito ser muito pertinente com a lição. Existem doenças e doenças, entre aspas, As doenças físicas e mentais, guardadas as devidas proporções, são diagnosticáveis. Já as doenças sociais, relacionadas, por exemplo, ao trabalho e à política, são desafiadoras para atribuir um diagnóstico. Entender diferenças entre autoridade e autoritarismo, a relação entre opressor e oprimido, foram os vários conteúdos que emergiram das colocações do Ricardo. Lembro que o verdadeiro domínio sobre o homem se dá quando este não percebe que é oprimido e se pensa opressor. Sandra, sugiro o filme, agora mais um quadro, Ricardo, Dicas de filme do Entre Linhas, nas entrelinhas do cinema. Sugiro o filme Amor por Contrato, exemplifica parte da fala do Ricardo. Já houve outras entrelinhas, onde foi tratado o sentido do trabalho, e nessa lição lembrei de Gonzaguinha. E aí ela abre aspas, o homem sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata. Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. A cada lição, N aprendizados e mais proximidades com Deus. Muito agradecida, Deus abençoe vocês, #fui até o fim, excelente semana. Sandra, obrigado pelo seu comentário, pelo seu carinho, por essas palavras sempre agradáveis aqui, e que compartilhe a sua impressão sobre o vídeo. Ela destacou aqui as 3 partes do Marcos, do Ricardo e fala do Alexandre. O G. Vitorino diz assim, mais uma semana aqui em Cataguases, Minas Gerais, ligado no Entre Linhas, esse programa é 10, uma semana abençoada. Muito obrigado, G. Vitorino, pelo seu comentário. O Michel Pradinox, ele diz aqui que toda vez que citam o Miguelito, o seu filho, ele diz que é muito bonito ver a reação dele. Então, Miguel, o pessoal está aqui à distância, o Alexandre está gravando em casa, então um abraço aqui do Entre Linhas, que você seja sempre um jovem de valor aí, usado por Deus também. Coloque-se na mão de Deus, que Deus continue usando. Nós 3 aqui, 3 montes de pó, e Deus vai nos usando e fazendo aí levar esse ministério do Entre Linhas aí há tantos anos, e graças a Deus muitas pessoas gostando, quando a gente acerta o som, principalmente. E aí ele fala assim, que ele quer convidar o Ricardo para participar do projeto Se Meu Povo Orar, Se Meu Povo. É um projeto que o Michel tem na igreja dele, muito interessante, a gente até ficou de lançar aqui no Entre Linhas, tá? É um grupo de oração, na verdade, assim, você faz grupos de oração com mais 3 pessoas e aí, no horário estipulado vocês oram. Então, pessoal, é um projeto muito interessante. Eu falo com o Michel, o negócio, quando lançar esse projeto, nós vamos ter que estar preparados, para gerenciar, porque requer um gerenciamento, mas é um projeto abençoado e os convidados que eu tenho convidado, eu estou no 3º ciclo, o 4º ciclo já, tem sido uma bênção na minha vida e de quem a gente convida. Então, Michel, depois você entra em contato com o Ricardo, convida ele está aqui do lado no background, conversa com ele. Olha lá, ele já conversou. Genésio Mioto, oi Lúcio, boa tarde, eu falo daqui de Caldas Novas, estado de Goiás. Então, Genésio, um abraço ao pessoal aí de Goiás. Diga para o Alexandre mandar um alô para mim, eu assisto o programa todas as semanas. Genésio Mioto, o Alexandre já comentou aqui embaixo, ele disse que na próxima vez que estiver aqui conosco gravando no estúdio, ele vai mandar um abraço para você. Genésio, obrigado pelo seu comentário aí para todo mundo aí do estado de Goiás. Edilza Nascimento, boa tarde pessoal, bom sábado, boa semana, vídeo compartilhado. E a Edilza compartilha também um vídeo aqui, quem quiser, confira aqui o comentário dela. Meu Verso Áureo, e ela coloca aqui um hino muito bonito, quem quiser ouvir está aí nos comentários. Maria Lúcia Machado Figueira, feliz sábado, como é bom ouvir vocês e como é bom ler o seu comentário. Maria Machado, todos os sábados, se torna já uma conhecida, uma irmã querida aqui. Tem aprendido muito, meninos guiados pelo Espírito Santo. Lierson dos Santos e a Lígia, sua esposa, Uma feliz semana, Lierson e Lígia, lá de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Com certeza, cada comentário, Lierson e Lígia, está fazendo com que a plataforma sugira aí o vídeo para o pessoal aí do Rio Grande do Norte. E de forma ativa ou passiva, eles estão assistindo Entre Linhas. O perfil DC64 Show, o desafio agora não é ir até o fim, mas ler todo o comentário do Cavaco. Abraço, é isso aí, DC64 Show.
E aí o comentário do Cavaco essa semana, mais uma vez, que comentário riquíssimo, né? Fica até, o Michel aqui já até comentou no comentário dele, né? Fala, muito bom, irmãos, que Deus abençoe, né? E como o DC64 Show fala, né? Depois manda seu nome, DC64 Show, fala assim, o duro não aguentar no sentido ruim, mas assim, é longo, é rico, tem que ter uma sessão deles aqui, né? E o Ezio Amorim, boa tarde, irmãos, Deus abençoe vocês, aprendo muito com vocês. Então, valeu. A Miriam Pacheco, né, comenta aqui também. E aí o Ricardo responde. Pessoal, nosso muito obrigado mesmo pelo comentário de vocês. Obrigado aí por assistir. E nós sentimos muito úteis, né, nas mãos do Senhor em levar para vocês esse conteúdo, né, a palavra de Deus. E nessa lição nós vamos aqui, nós teremos aqui palavras em hebraico na ponta da linha, sentidos, jogo de linguagem. Então, é um prazer compartilhar isso com vocês e aprender, tá ok, pessoal? E seguindo também aos pedidos, olha só, pessoal, o que nós temos agora aqui para mostrar para vocês, para dar continuidade. Olha, hashtag troca foto, Marcos! Trocou, né, pessoal? Então, Marcos André agora traz então o quadro Alinhando as Doutrinas e, né, que seja uma bênção na sua vida, né, estudar mais uma vez o tema da lição, alinhado às doutrinas bíblicas. Então, Marcos, parceirão, já mandou o vídeo, já está gravadinho, já está prontinho para pôr na agulha, agora é com você. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou o Marcos André e mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Como fazemos sempre, nós vamos dar início a essa lição com uma oração. Vamos orar? Santo e bom Pai, mais uma vez estamos nós aqui estudando juntos a Tua Palavra. Mais uma vez nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos perdoe os pecados e nos guie com o Teu Santo Espírito, para que, como temos feito sempre, possamos tirar preciosas lições da Tua Palavra, lições que possamos acrescentar ao nosso aprendizado, mas principalmente que possamos acrescentar a nossa caminhada ao encontro contigo. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que nos acompanha, cada lar, visite cada lar com o Teu Santo Espírito, Senhor, e que o Senhor leve a Tua paz e também que o Senhor leve a Sua consolação para aquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade, como desemprego ou doença, ou mesmo alguma família enlutada, que essa palavra possa encontrar. Nós te pedimos também, Senhor, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nos perdoando para que possamos naquele dia estarmos sendo contados entre os salvos. É o que te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro onde nós destacamos algumas das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana tem como título Ritmos do Descanso e ela começa a falar a respeito do sábado. Eu pensei que essa lição falaria muito a respeito do sábado, no entanto, somente agora na lição número 9 que ele começa a tratar efetivamente a respeito desse tema. E eu destaquei algumas doutrinas que eu encontrei no estudo da lição e gostaria de compartilhar com vocês, não só a doutrina do sábado, mas outros pontos que eu gostaria de destacar dentro do estudo dessa semana. Por exemplo, no domingo, que tem como título Prelúdio do Descanso, eu gostaria de tratar da nossa doutrina número 7, que fala sobre a natureza da humanidade. O ser humano ele foi criado bom, ele foi criado lá no início, né? O autor fala um pouquinho sobre a criação, sobre como o homem foi criado. Ele foi moldado por Deus à sua imagem e semelhança, inclusive o seu caráter. Tanto que depois da criação do homem, Deus olha e diz que tudo era muito bom. Ou seja, mesmo com o homem lá no início, Deus ainda admirava a criação, dizendo que tudo era muito bom. Então o homem ele não tinha tendência pecaminosa, ele não tinha inclinação para o mal, ele não tinha sido planejado para o pecado, como muitas pessoas dizem que o homem já foi predestinado ao pecado, que o pecado é um cumprimento do plano de Deus de alguma forma. Se nós não entendermos isso com clareza, se nós não entendermos que a diferença entre Deus planejar algo e Deus dar liberdade para que algo aconteça, nós podemos começar a atribuir maldade a Deus. Então eu penso, eu não consigo desvincular a ideia de predestinação
que é muito comum no meio evangélico, especialmente, né, na disputa aí entre calvinistas e arminianos, né? Os calvinistas, eles creem na predestinação e dizem que mesmo Deus planejando o mal, ele não se contamina com o mal e atribuem a isso um mistério, mas eu não consigo enxergar dessa forma. Se Deus planejou o mal, há algo de mal no caráter de Deus. Então Deus ofereceu liberdade para que o homem escolhesse e o homem então decidiu lançar mão da sua escolha de uma maneira ruim. Então o mal ele existe por uma escolha unicamente do ser humano. Deus ele não planejou o mal em momento algum. Na segunda-feira nós temos como título A Ordem para Descansar. E aí sim, eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa doutrina número 20, a doutrina sobre o sábado, né? Que fala que ali no mandamento do sábado, né? Nos remete novamente ao Éden. Né? Ela fala, porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra e tudo que nele há, e ao 7º descansou. Então, quando nós olhamos para o sábado, né? Quando nós entendemos o verdadeiro sentido do sábado, isso é um retorno às nossas origens. Deus nos chama para nós olharmos para o Éden, para onde o plano de Deus, o plano original de Deus estava acontecendo. Então, nós também somos remetidos dessa forma ao futuro. Nós somos remetidos ao ponto em que nós vamos encontrar a redenção completa e vamos voltar novamente à origem. Né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre o plano da salvação. O plano da salvação ele é nada mais, nada menos do que o desejo de Deus de nos fazer retornar à nossa origem lá no Éden, onde nós fomos criados. Né? Então, nós sempre que guardamos o sábado, de alguma forma, se nós guardamos, né, da maneira correta, se nós guardamos o sábado como um memorial da criação, como um memorial daquilo que Deus fez por nós, nós estamos então olhando para as nossas origens, e as nossas origens nos remetem a um Deus bondoso, a um Deus amoroso que nos planejou para o bem e não para o mal. Na parte de terça-feira nós temos o título Novas Circunstâncias. Eu continuo tratando a respeito da nossa doutrina, da nossa crença a respeito do sábado, né? E gostaria de destacar o fato de que o sábado nos lembra também de Deus como nosso mantenedor. Né? O autor ele utiliza na lição ali o maná. Né? O maná, ele, além de sustentar as pessoas, ele era educativo. Ele caía 6 dias por semana e ao 7º ele pausava para que o homem pudesse descansar, até mesmo de sair para colher, de sair para coletar o maná. Então ali havia um efeito didático, né, que aconteceu durante 40 anos no deserto. Mas não é só isso que destaca o fato de que Deus é o nosso mantenedor. Lá em Isaías, no capítulo 58, nos versos 13 e 14, nós encontramos ali promessas de que Deus cuidaria daqueles que não profanassem o sábado. Disse, eu te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. Então, se você desviar o seu pé de profanar o sábado, você está entrando na seara do sustento vindo das mãos do próprio Deus. Enquanto que quando nós dizemos, eu não posso descansar porque eu preciso sustentar a minha família, realmente é isso que está acontecendo. Você está abrindo mão do sustento que vem da parte de Deus para buscar o sustento nos seus próprios braços. E aí fica mais cansativo. Né? Então Deus ele tem nos sustentado e aqueles que o honram, ele também o honra. Assim como existe promessa, né, para outros mandamentos, essa promessa ela é específica para aqueles que guardam o sábado. Na parte de quarta-feira nós temos como título Outro Motivo para Descansar. E aqui o autor chama a atenção para a diferença que há entre Êxodo 20 e o mandamento que é citado, o mandamento do sábado, quando é citado em Deuteronômio no capítulo 5. Qual é essa diferença? Êxodo 20 nos remete à criação. Ele fala, porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra e tudo que neles há. Em Deuteronômio no capítulo 5, ele chama atenção para a libertação do Egito. Ele diz, porque fostes escravos no Egito e o Senhor vos libertou com mão forte. Mas isso vem logo após a ideia de que eles não deveriam ser opressores com seus escravos. Então eles iriam entrar numa nova terra, né? Iriam
dominar aquelas pessoas, e muitas delas foram feitas escravos, mas Deus disse, mas eles precisam descansar, porque vocês precisam se lembrar que vocês foram maltratados lá no Egito, vocês não devem fazer da mesma forma com essas pessoas. Isso me lembra da nossa doutrina número 10, que é a doutrina que trata do plano da salvação. Essa doutrina é uma doutrina que nos mostra, né, que nós fomos resgatados do Egito desse mundo, do cativeiro do pecado desse mundo, e estamos sendo conduzidos por Deus para a eternidade, para quando nós estaremos plenamente libertos do pecado. Nesse meio termo, nós estamos passando por um processo. Eu devo me lembrar que nesse processo existem várias fases também, e muitas pessoas que já aceitaram Jesus Cristo como Salvador, elas ainda estão no início desse processo. E como Deus alertava lá para as pessoas que não deveriam subjugar com muita força as pessoas que estavam sendo que estavam sendo escravizadas ainda por eles, né? Nós também devemos nos lembrar que muitas pessoas que estão no mesmo processo que nós, elas ainda estão subjugadas pelo pecado, e nós não devemos ser críticos, nós não devemos ser pessoas ruins com elas, nós devemos ser compassivos, porque nós também já estivemos nessa fase, né? E finalmente nós estaremos livres do pecado somente quando Jesus Cristo voltar, quando nós vamos ser livres da presença do pecado, pela glorificação, quando Jesus finalmente eliminar todo o pecado. Então, durante esse processo, nós devemos nos lembrar que um dia tivemos no Egito também, para que, como os israelitas, né, não sejamos opressores, pessoas más com as pessoas que estão no processo de salvação, né? Na parte de quinta-feira nós temos como título Guardando o Sábado, e o autor ele chama a atenção aqui para o contexto em que o mandamento do sábado aparece, né, junto com outros mandamentos, como por exemplo, não adulterarás, não matarás, mandamentos que nós temos certeza que não foram abolidos, né, porque senão a sociedade estaria vivendo um caos completo. E eu poderia falar aqui sobre a nossa doutrina número 19, que é a doutrina que trata sobre a lei de Deus, mas aí eu estaria muito na linha da lição. Eu gostaria de tratar um pouco mais nas entrelinhas, porque os mandamentos eles tratam mais sobre regras, né? E eu gostaria de falar sobre a nossa doutrina número 9, que é a doutrina que trata sobre vida, morte e ressurreição de Cristo. Essa doutrina ela nos fala muito fortemente a respeito dos mandamentos de Deus, a respeito da validade dos mandamentos de Deus. E fala também sobre outros aspectos que eu considero bastante importantes. Por exemplo, na vida de Cristo, nós vemos a regra ela sendo cumprida de uma maneira mais leve. Quando eu leio o mandamento não farás, eu fico me preocupando com aquilo que eu não faço, enquanto que Jesus Cristo parece que ele se preocupava muito mais com aquilo que ele podia fazer. Ele estava caminhando entre as pessoas, ele estava curando as pessoas, alimentando as pessoas, ele estava na sinagoga ensinando para as pessoas, como nós lemos lá em Lucas no capítulo 4, verso 16, também no verso 31. Então Jesus Cristo, ele efetivamente vivia o sábado dentro do seu sentido, ao invés de ficar mais preocupado com aquilo que ele não poderia fazer. Então o sábado para Cristo era um dia de liberdade plena, que ele podia fazer tudo que ele queria fazer nos demais dias da semana. Né? A morte de Cristo, né, que é outro aspecto dessa doutrina, ela me mostra sobre a validade da lei de Deus e quanto isso é importante para Deus, porque se Deus quisesse em algum momento abolir a sua lei, ele poderia abolir antes de Cristo morrer. Ele poderia simplesmente dizer, na minha lei diz que o salário do pecado é a morte, mas a partir de hoje não é mais assim. O salário do pecado é só uma unha encravada e pronto. Então, quando Deus leva Cristo às últimas consequências e Cristo precisa morrer para nos salvar da penalidade do pecado, isso significa que a lei ela tem validade, porque ninguém entrega o seu filho à morte à toa, simplesmente para cumprir uma regra. Então, a lei ela é muito mais do que uma regra. E na ressurreição de Cristo, nós vemos que Cristo foi vencedor sobre as penalidades daqueles que transgridem a lei. Então isso significa que Cristo não transgrediu a lei, e isso significa que eu também posso viver sem transgredir os mandamentos de Deus, sem uma transgressão aberta dos mandamentos de Deus. E isso quer dizer que eu nunca mais vou pecar? Não, quer dizer apenas
que eu posso viver esse dia sem transgredir abertamente os mandamentos de Deus, posso viver o dia de amanhã e aos poucos nós vamos adquirindo o caráter de Cristo, aos poucos nós vamos adquirindo a personalidade de Cristo e aos poucos nós vamos vencendo a nossa natureza pecaminosa. Que Deus nos abençoe e que possamos então fazer de Cristo o nosso exemplo todos os dias, fazer de Cristo o nosso único caminho, a nossa única verdade e o nosso único meio de salvação. E assim possamos então encontrar com Cristo muito brevemente nas nuvens do céu. Eu termino aqui a minha participação e volto no final com a oração e também dando uma olhada nas perguntinhas para a discussão. Bom estudo aí para você e até daqui a pouco com a oração final. Valeu, Marcos. Obrigado aí por ter alinhado as doutrinas. E agora seguimos aqui na ponta da linha, onde o Ricardo vai trazer aqui os assuntos principais, trazer jogo de linguagem, vai trazer aqui o hebraico, o sentido, tudo mais. Espero que, mais uma vez, seja muito úteis para vocês. Então, Ricardo, chega aí agora, é com você. Vamos lá, pessoal. Lição 9, os ritmos do descanso. O verso áudio é o seguinte: E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Bereshit, ou Gênesis 2:3. Esse versículo vai ser analisado na segunda-feira também, no primeiro parágrafo, mas a gente já vai adiantar e já vai fazer uma análise aqui. Primeira coisa, gente, eu vou dar uma lida para vocês em hebraico. Vayeverechá Elohim et Yon Hashevi. Vai Kadesh Oto Kivo Shavat Mikal Melekto Asher Bara Elohim La Asot. E eu vou trazer algumas palavras aqui para a gente dar uma analisada mais a fundo. A primeira palavra é Berá, que significa abençoou. Essa expressão ela pode significar abençoar, saudar, felicitar, agradecer ou exaltar. Então temos dois sentidos comuns aqui que nós percebemos. O primeiro é abençoar ou exaltar. Depois nós temos saudar, felicitar ou agradecer. Segunda palavra que nós vamos analisar aqui é a palavra 7º dia. E Deus abençoou o 7º dia. E a expressão é Shevi, que significa 7º, que é da mesma raiz de Sheviah, que significa saciedade, fartura. E aqui nós vamos lançar a pergunta para ser respondida ao final, que vocês podem também responder aqui embaixo. O sábado é um dia para nos saciarmos de quê? Para nós termos fartura de quê? Ao longo da lição nós vamos trazer pequenos elementos desta resposta. Depois, gente, olha só. E santificou, e a expressão kadosh, que significa santificar, separar, mas também significa desposar. Então nós trazemos um elemento e já começamos a responder esta pergunta: do que nós nos fartamos no sábado? Na alegoria bíblica, o Eterno é o Ava, pai. Nós temos Ben, o filho ou o esposo. Na alegoria cósmica, o Messias, o Mashiach, é o esposo. E a igreja é a esposa. Então, o sábado, gente, é um dia para desposar, para o esposo ter intimidade com a esposa. E Yoshua tem intimidade com a igreja e a igreja tem intimidade com Yoshua. Isso é o sábado. Ah, mas o que Adão e Eva têm a ver com isso? Gente, no princípio, no 6º dia da criação, tivemos 2 seres criados. Esses 2 seres criados, alegoricamente, nós estamos falando da igreja. A primeira igreja, diga-se de passagem. Continuando. Shavat. Porque nele descansou. A expressão hebraica para descansou aqui é Shavat, que significa cessar, terminar, descansar, repousar, fazer greve. Pode sair aquela pergunta: mas o Eterno estava cansado? Hoje, nós estamos gravando aqui na sexta-feira, eu realmente estou cansado. Mas o Eterno é um ser infinito, ele não se cansa. Mas Shavat também significa terminar, então simplesmente significa que ele terminou a criação.
no Shavat, no Shevi, no sétimo dia. Cessou, interrompeu, parou. A expressão Shavat, ela também tem as mesmas letras, os mesmos elementos. Shabat, que significa sábado, sétimo dia ou dia de descanso. E vem de uma raiz comum Shav, que significa voltar, retornar, repetir, arrepender-se ou converter-se. E nós temos a expressão hebraica muito comum, nós falamos aqui no canal Teshuvah, que se traduz por arrependimento, mas não é só arrependimento, é retorno. É retornar para o eterno. Então, o sétimo dia é o dia do retorno. O esposo vai trabalhar, 6 dias, trabalha, faz as suas obras, lembra a nossa alegoria? E no sétimo ele, Shav, Teshuvah, e retorna para a esposa, retorna para a igreja. Então é um dia de intimidade, é um dia de retorno. É um dia de Teshuvah, um dia de arrependimento. Agora, o primeiro parágrafo do sábado, gente, é pedido um exercício imaginativo que nós vamos trabalhar alguns verbos da semana da criação que vai se repetir em todos eles. Então, nós vamos falar dia por dia da semana da criação. Nós vamos falar em um dia e ele vai, de certa forma, se repetir quase todos. O primeiro, vamos dizer assim, antes, na verdade, do primeiro, né? No Bereshit. Então, vamos dar uma analisada lá, gente, em Bereshit 1:1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus céus e terra. E o verbo que eu quero destacar, e terra. O verbo que eu quero destacar aqui é o verbo bará, que significa criar ou tirar do nada. Então, no princípio, Bereshit tirou do nada céu e terra. Mas como seria essa terra que foi criada do nada? Aqui, nesse primeiro enunciado, traz essa informação para a gente. Vamos lá. Ve'aretz ha'etá tohu vavohu ve'rosh al penei tehom veru Elohim melahefet al penei hamayim. E a terra era sem forma e vazia. Tohu vavohu, sem forma, informe e vazia. Aí nós já vamos respondendo essa pergunta. E havia trevas, terrom, sob a face alpenei do abismo. E o espírito verua Elohim Merhefet se movia ou pairava sobre a face das águas. Então era desta maneira que era a terra antes que fosse dada ordem pela palavra. E nós já vamos para o próximo verbo. Então vamos lá, gente. Vaiomer Elohim Yehi-or, e disse Deus, haja luz e houve luz. Começa a se dar ordem a esta terra, torro vavorro, sem forma, vazia. Começa a se dar forma pela palavra. Vamos lá. Omer, que seria aqui palavra, ela pode significar dizer, falar, contar, relatar, pensar, querer. Então nós podemos dizer também que pensou Deus, contou Deus, quis Deus, relatou Deus, disse Deus, falou Deus. Haja luz e houve luz. Um outro detalhe interessante aqui nessa passagem é Ierhi, que se escreve com Yud, um Rei e um Yud, que são as mesmas letras do tetragrama sagrado Yud, Re, Vav, Re, que convencionou-se traduzir por Yahweh. O nome do Eterno, que significa eu serei o que eu serei. Então, este haja luz, esse verbo haja luz, traz a certeza de que aquilo que Deus faz, acontece. E que Deus faz e fará tudo para nos salvar. A mesma certeza do Yehi-or, e disse Deus, haja luz e houve luz, nós também temos certeza que Deus se fará para nos salvar. Vamos continuar, gente. O próximo versículo é o versículo 4. Vayera Elohim et haor kitov. Vayavedel Elohim bein haor vein haroshe. E viu Deus que a terra era boa
e viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre luz e trevas. E o verbo que eu quero separar para vocês aqui é o verbo ra'á, que significa ver, enxergar, entender. Então ele disse e criou, e ele viu e entendeu que aquilo que ele tinha feito era bom. E agora gravem aqui a expressão tov. Tov. A pictografia dessa palavra, tov, se escreve com um tet e um bet. O tet na pictografia é um cesto, ou uma serpente, mas vamos ficar com o cesto. E o bet é uma casa. Então, nesse primeiro dia da criação, aquele esposo alegórico, pense que ele, nesse exercício imaginativo, que ele estaria trazendo um cesto para esta casa, que ele estava preparando para a esposa. Este cesto tem um presente ou um elemento para esta casa que ele está formando. Qual seria esse elemento? A luz. E ele viu que esse presente que ele estava saindo para construir essa casa, nessa alegoria, nessa casa alegórica, vamos dizer assim, era bom. Vamos seguir. Agora 1:5. Vai criar Elohim la Orion, vela roche cara laila, vai ever vai voker, Ion Hades. E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite, e foi tarde e manhã do dia 1, ou do primeiro dia. A palavra que eu quero destacar aqui, gente, no 5 é kará. Kará significa ler, chamar, invocar, convidar, denominar, exclamar ou gritar. E Deus chamou a luz de dia, e Deus gritou a luz de dia. E essa expressão, gente, luz aqui, ela significa também claridade, significa luminosidade. Estes verbos, eles se repetem ao longo da semana da criação, todos os dias, que o autor da lição vai chamar aqui, gente, de criação ativa. Ele fala, ou seja, aqueles 6 primeiros dias, onde se repetem esse verbo, onde se repete o dito, né, de que aquilo era bom, que era tov. Os autores chamam isso de criação ativa, para fazer um paralelo com aquilo que poderia ser chamado de criação passiva, que no caso seria o 7º dia, que é o tema central da lição desta semana. Alguns elementos na ponta da linha, que vai falar sobre essa criação ativa, que é o sábado, Shavat, é um auxílio vivo para a memória, no caso da semana da criação, que é um momento para aproveitar a vida e refletir e contemplar, que é também um momento para nós sermos, mais sermos do que fazermos. E é um dia também para celebrar a natureza. Então, esses elementos que foram trazidos aqui na ponta da linha. Depois o autor da lição vai nos dizer o seguinte: nessa semana estudaremos o maravilhoso convite de Deus para entrarmos repetidamente em um descanso dinâmico a cada 7 dias. E eu já vou adiantando aqui que, como a entrelinha raiz, nós vamos falar de um livro, né? O ponto que conecta, vamos dizer assim, o livro que vai ser a minha entrelinha com o assunto da lição é justamente o contemplar da criação, o parar, você ter uma pausa, você diminuir, desacelerar, não só o corpo, mas a sua mente no Shavat, o cessar. Esse é o link com a nossa entrelinha, que é Fahrenheit. Vamos lá, gente. Domingo. No domingo, o tema é o prelúdio ao descanso. E nós vamos seguir aqui a mesma dinâmica que nós seguimos anteriormente. Nós temos algumas passagens que nós vamos dar uma analisada. E nós temos aqui na ponta da linha. Então vamos lá. Primeiro parágrafo, o autor da lição vai falar assim: no princípio Deus estava ali.
nós vamos de novo voltar no Gênesis 1, só que agora nós vamos analisar uma outra palavra, tá? Então vamos lá, Gênesis 1, Bereshit bara Elohim, mas agora nós vamos analisar, não bara, nós vamos analisar Elohim. Elohim não, gente, desculpa, Bereshit. Reshit significa princípio, início, primeiro, primeiramente ou primícias. Então, primeiramente, criou, Deus, já expliquei a expressão bará, céu e terra. Ele falou tudo e passou a existir. Já explicamos também, já adiantamos a questão do Omer, que significa dizer, falar, contar, relatar, pensar ou querer. A luz, ou luminosidade, Or, separou dia e noite. E aí vai seguindo, vai falando todos os dias da semana, vai falando do firmamento, que no caso é a Raquia, do céu, do céu que é o Shammai, depois vai falar dos mares, que é Mai, e todos os dias, terra seca, os luzeiros que governam o dia e noite. O autor, nesses 2 primeiros parágrafos do domingo, gente, ele vai... Aquele exercício imaginativo, vamos dizer assim, que a gente fez lá atrás, ele vai fazer, vamos dizer assim, dia a dia da semana da criação. Que nós podemos ver lá, na semana da criação, primeiro dia, luz, segundo dia, firmamento, raquia, separação. Depois, no terceiro dia, a porção seca, a porção molhada. Quarto dia, os luzeiros, o sol e a lua. E na ponta da linha, o autor da lição vai dar uma distinção, vamos dizer assim, de outras cosmogonias pagãs, onde o sol e a lua são deuses, né? Aqui eles aparecem, vamos dizer assim, inclusive alguns gostam de interpretar esse texto dizendo que no primeiro dia foi a luz, o sol já existia, porque o sol, a terra gira em torno do sol, e que aquilo seria uma abertura, vamos dizer assim, da atmosfera, para que se pudessem ver os luzeiros, o sol e a lua. Mas um ponto importante que na ponta da linha aqui que se destaca é o fator secundário que é dado ao sol e à lua nessa narrativa, diferente da dos povos pagãos, que dá um papel principal, vamos dizer assim, inclusive transformando sol e lua em deuses. Aí no quinto dia nós temos ali as aves e os animais marinhos, no sexto dia os animais selváticos e o ser humano. O autor da lição vai falar desta descrição que Moshe fez do quinto e do sexto dia, onde surgem os animais, onde surge Raiá, onde surgem os seres vivos. Fala que é repleto de beleza, peixes, animais, todos ocupando seu espaço. Neste, vamos dizer assim, neste lar alegórico que o esposo estava preparando para a esposa. Nós vamos lembrar, vamos relembrar aqui que Adão e Eva, os primeiros seres criados, também são igreja, primeira igreja, eles. Continuando, daí a primeira pergunta: o que a avaliação que Deus indica sobre a criação? E a expressão que ela é empregada, vamos dizer assim, até o quinto dia é kitov, é bom, é belo, bem, melhor, agradável. É isso que significa este juízo divino, vamos dizer assim. Tov é da mesma raiz de tuv, que significa bondade, prosperidade. Então era um lar cósmico, vamos dizer assim, uma casa próspera. Tuv também significa riqueza, beleza significa também o melhor. Então nessa alegoria que nós construímos, assim, vamos dizer que o esposo cósmico, ao preparar essa casa para ter intimidade com essa esposa cósmica que é a igreja, ou seja, o eterno, o Mashiach, como agente criador, quando nós vemos João, nós vemos que Bereshit já é uma alusão ao eterno, porque no princípio o verbo
era Deus e o Verbo estava com Deus. Então o esposo cósmico já estava aqui, também preparando esta casa. E nós analisando essa expressão, tuve significa bondade, prosperidade, riqueza, beleza, significa o melhor. Então quando estava se dizendo Tov, estava dizendo que tudo de melhor estava sendo colocado neste lar. Não é uma casa simplesmente, é um lar. Seguindo, só recapitulando, gente, Tov se escreve com um Tet, que significa cesto, e com um Bet, que significa casa. Então é como se o Eterno estivesse trazendo um cesto com um presente. Em todo dia da semana, um cesto com um presente para esta casa. E esse texto era Tuv, o melhor. Era riqueza, era beleza, prosperidade. Só que ao final, quando ele cria o homem, há uma pequena diferença. Vamos lá, Deus, o que foi de diferente na criação do homem em relação ao restante das criaturas? Primeira coisa é o Tov Meod. O pronunciamento é outro. É muito bom. Meod significa muito, significa bastante. Lembrando Tuv da mesma raiz, então é muita bondade, bastante prosperidade, muita riqueza, muita beleza, muito melhor. Então, o homem é considerado aqui o melhor do melhor. Por quê? É quando a igreja, a casa já está pronta. A casa está pronta. Foi feita naquilo que o autor da lição chamou de criação ativa. Durante 6 dias se trouxe um cesto com um presente diferente, se preparou um cômodo diferente da casa, luz, firmamento, os animais, podemos dizer assim que se colocou as pelúcias, os presentes nesta casa, de todos os cômodos dessa casa. Só que o melhor ainda estava por vir. E o melhor era o quê? Era o ser criado, o ser humano. Era o melhor da riqueza, o melhor da prosperidade, é a esposa alegórica entrar nessa casa. O esposo arrumou a casa e o melhor da riqueza é ela estar nessa casa. E no Shabat se cria o período de intimidade, a dimensão que faltava, o fator que faltava, o fator temporal da comunhão entre o esposo e com a esposa. Veja bem, nós temos uma casa muito bonita, cheia de riquezas, mas falta alguma coisa, falta a esposa. Agora a esposa está na casa, mas ainda falta alguma coisa. Falta um momento para usufruir intimidade com a esposa dentro desta bela casa. Vamos lá, gente, continuando. Tem algumas passagens aqui que o autor da lição nos traz, e eu vou dar uma analisada em algumas delas, o que foi diferente na criação do homem em relação ao restante das criaturas. Nós vamos dar uma olhadinha nessas diferenças. Vamos lá. Quer dar um corte? Já achei já. Tá. Foi. Espera. Primeira passagem, Bereshit 1:26. Vayomer Elohim naaser Adam bet salemo kidemutemo verda vedegat hayam uveuf hashamayim uva behemah ukmekal haaretz uvechal harems al aretz. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Algumas expressões aqui. A primeira diferença, gente. O ser humano, ou seja, a esposa alegórica, vamos dizer assim, ela foi criada à imagem e semelhança. Então, a expressão aqui é Tselen. Tselen, gente, significa figura, imagem, forma, semblante.
ídolo ou cruz. E ela vem de uma raiz, céu, que significa sombra. Pense bem, gente, imagem, ou seja, a imagem, ela vem de uma raiz céu, que significa sombra. Então é como se houvesse tamanha harmonia entre o Criador e a criatura que o movimentar do Criador sob a luz resulta num movimento harmônico, num movimento vamos dizer assim, agregado, num movimento simbiótico, tamanha era a intimidade, vamos dizer assim. Então tem a questão da imagem, porque céu também significa, no hebraico moderno, significa foto, sabe? Mas lembre-se também de todos os elementos antigos da questão da foto com sombra. Você tinha que entrar num quarto escuro. Então foi feita uma construção moderna em função disso, por isso que virou a questão da foto. Mas a segunda expressão é demut, que significa semelhança. Pode significar aparência, pode significar imagem, pode significar figura ou vulto. Mas também ela vem de uma raiz que significa dem, que significa sangue. Porque os parentes com o mesmo sangue tendem a ter o mesmo hábito, os mesmos hábitos, a mesma forma de agir. Inclusive dizem que os beduínos falavam, vamos dizer assim, tinham decor a sua genealogia. Eu acredito que o Rodrigo Silva falou uma coisa parecida, não consultei a fonte para saber se ele estaria correto, mas ele disse alguma coisa nesse sentido, que para que se eles se perdessem no deserto, eles falassem a genealogia, para que se eles se encontrassem uma caravana, falasse a genealogia para que aquela pessoa pudesse aceitar, sabendo a história dos seus antepassados. Isso tem muito, vamos dizer assim, no passado, essa questão do sangue. O sangue conta muito para saber como a pessoa é. E esta expressão, demut, vem dessa raiz sangue. Ela compartilha uma raiz também com damá, que significa parecer, ser muito parecido, ser comparado. Dimá significa comparar, imaginar ou pensar. Então, tamanha era vamos dizer assim, a intimidade do Criador e criatura, que foram utilizadas palavras que denotam o Yetzer Hatov. Lembra que nós falamos do chamado, da sentença do Eterno para a criação? Tov. É daí que vem, porque no Bereshit 2, ao invés de se utilizar o verso bará, se utiliza o verbo Yetzer, que significa instituto, temperamento, arbítrio, condução, mentalidade, caráter. Então, demut, tselen, tamanho era a semelhança, a imagem do caráter do Criador na criatura, do arbítrio do Criador, da mentalidade, do pensamento, do desígnio. E mais, aí nós construímos outro tipo de alegoria, gente. Obra, escultura, ídolo, vaso, cerâmica, ser ou criatura. Quem não conhece aquele verso, aquela música? O vaso na mão do oleiro. Porque no Bereshit 2, no Gênesis 2, o verbo não é mais bará, para criar o homem. O verbo agora é yetzer, que tem uma raiz com o vaso de cerâmica. Então é como se o Eterno estivesse moldando com as suas mãos um vaso de cerâmica. Essa expressão yetzer é da mesma raiz de yatzor, que significa criar ou produzir. Então esta é a diferença. Agora nós vamos aqui, gente, para segunda-feira. Antes aqui, gente, aqui no domingo, tem algumas expressões que já está na ponta da linha mesmo, eu vou trazer para vocês. Ele vai falar também aqui do casamento literal, né, entre Adão e Eva, fala ish, expressão hebraica para homem, ishha, expressão hebraica para mulher. E fala do Bereshit 1:31, no último, que Deus examinou tudo o que tinha feito no sétimo dia. O refrão soou diferente. Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Já falamos sobre isso. Agora vamos lá, gente. Na ponta da linha aqui ainda o autor vai falar do fôlego divino, que foi soprado nas narinas de Adão, e da criação da mulher, vocês também sabem, é tranquilo, que foi retirada, vamos dizer assim, do lado da costela. Inclusive a expressão hebraica aqui ela pode ser traduzida também por pé, gente. Mas
mas a tradução mais utilizada é a questão de costela. Primeiro parágrafo, a gente já trabalhou, como eu falei para vocês, lá atrás, no sábado, que é Bereshit 2:3. Fomos elemento por elemento. Só vou repetir, mas não vou parar. A criação podia ser muito boa, mas ainda não estava completa. Ele terminou com o descanso e uma bênção especial sobre o sétimo dia. E Deus abençoou o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que tinha feito. Já analisamos ponto por ponto aqui. O segundo ponto, gente, o Shabat. O sábado é parte da criação divina. Nós já trabalhamos muito isso, né, gente? É o auge da criação. Por que o auge da criação? É o momento de intimidade entre Criador e entre criatura. Deus fez, descansou, ou seja, Shavat, hebraico para descansou. Ele criou, bará, um espaço para comunhão. Aqui nessa nossa alegoria nós falamos intimidade, na qual o ser humano pudesse interromper suas atividades cotidianas e descansar ao lado do Criador e contemplar tudo o que foi feito ao lado do Criador. Aí agora no terceiro parágrafo a questão do lapso. Até agora, gente, nós estamos descrevendo Yetzer Hatov, formação boa, uma casa perfeita, uma casa Tov Meod, uma casa de bondade e um caráter desta esposa, desses seres criados, Adão e Eva também, um caráter que refletia uma comunhão plena, a imagem e a semelhança do Pai, Demut, Tselem. Só que o lapso colocou um elemento a mais, o Yetzer Hará, formação má, formação pecaminosa, que contaminou esta casa, contaminou o planeta e contaminou inclusive a esposa. Inclusive contaminou o caráter dos seres criados. Mas o Shabat continua sendo um momento no tempo para termos intimidade, porque o Eterno é um Deus perdoador. Aí onde nós podemos recordar, trazer também na lição, o exemplo de Oséias. Oséias, nós sabemos que os profetas sempre tinham atos simbólicos. Os atos simbólicos refletiam as mensagens que eles, enquanto profeta, enquanto Navi, traziam. E Oséias buscou uma esposa em uma casa de prostituição, uma esposa infiel. Por quê? Porque com o lapso, o caráter desta igreja foi maculado. Nós não temos esta pureza, vamos dizer assim, que nós tínhamos no passado. Mas o sábado, mesmo assim, com essa deformação do caráter, com essa deformação da casa, é um dia de chave, é um dia de retorno, é um dia de techuvá, é um dia de arrependimento, é um dia de intimidade, de um esposo que perdoa, do esposo que faz o Yom Kippur, que expia os nossos pecados e que mesmo assim nos aceita como nós somos. Seguindo. Muitos anos depois da criação, quando Deus libertou seus filhos da escravidão do Egito, Ele nos faz lembrar novamente, daí agora o autor da lição, ele vai dar um salto, ele vai lá no Shemot. E no versículo 11, gente, que é a diferença, o lembrete que o autor traz, que é o mais importante. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, o abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. E as mesmas expressões aqui se repetem. Nós temos aqui o Kadosh se repetindo, nós temos aqui o Shavat se repetindo, nós temos aqui o Yom se repetindo, lá no Shemot. Ou seja, o Aseret Hadebrot, ou seja, nos 10 ditos do Eterno, já nos remete a finalidade do sábado, que é um lembrete da criação. E daqui fica a pergunta, qual a importância do sábado em relação à criação? O sábado nos remete à nossa origem e formação. E no último parágrafo, gente, os autores, vamos dizer aqui, eles vão trazer uma paráfrase de Ellen White das Todas as Nações, que fala o seguinte: e uma vez que o sábado é uma lembrança da obra da criação, é um testemunho do amor e do poder de Cristo.
eles falam aqui, com este mandamento Deus nos convidou a nos lembrar de nossas origens, ou seja, no sábado é um dia de praticar techuvá, é um dia para nós buscarmos nos lembrar da nossa natureza boa, nos lembrar desta casa que este esposo cósmico fez para nós. Na criação ainda nós temos lampejos, vamos dizer assim, dessa beleza que foi perdida. Nós nem conseguimos imaginar como era belo aquilo, mas ainda é possível identificar lampejos na criação. Então o sábado é um dia para quê? É um dia para você contemplar a criação, é um dia para você desacelerar, é um dia para você ter fartura, no sentido fartura de tempo para desacelerar, diminuir, você deixar as obras do dia a dia, você buscar, como aqui os autores disseram, buscar o ser. Mas esse buscar o ser não é um massagear do ego, é muito o contrário, é um esvaziar do ego. Eu tenho 6 dias para alimentar o eu. É o meu trabalho, os meus afazeres, são as minhas obras. Então, 6 dias é para eu ser um empregado, para eu ser um estudante, para eu ser o que for, vamos dizer assim. Mas o sábado é um dia para eu ter intimidade, para eu buscar intimidade com o Eterno. É um dia para eu fazer também, porque nós vamos fazer coisas para que nos levem, que nos elevem, para que nos faça retornar para aquela casa, ou para ter pelo menos um lampejo do que era aquela bela casa e do que será essa casa que o Eterno, que Yeshua está preparando para nós. Então é isso, gente. Agora vamos para a entrelinha. Bom, gente, a última entrelinha, vamos dizer, raiz aí que nós vamos fazer nós vamos contemplar, terminar, vamos dizer assim, a Santíssima Trindade das Distopias. Nós já falamos Admirável Mundo Novo, nós já falamos de 1984 e agora nós vamos falar de Fahrenheit 451. Falamos de Laranja Mecânica também, mas a Laranja Mecânica também é uma distopia, mas a Santíssima Trindade das literaturas, vamos dizer assim, são esses 3 que eu acabei de falar, e Fahrenheit é este último. Ele foi escrito pelo autor Ray Bradbury, foi escrito assim a um sopro, sabe? Ele tinha 5 contos, ele tem vários contos, né? Ele tinha 5 contos, 5 histórias, vamos dizer assim, e diz que ele chegou lá, parou 9 dias, ele pegou, mas ele já tinha, vamos dizer assim, algumas histórias, ele fundiu, vamos dizer, essas 5 histórias em uma só. Em 9 dias ele terminou. Talvez por isso que alguns falam que a história é muito acelerada, sabe? Mas eu acho uma história muito, muito interessante. Então vamos lá. Eu vou primeiro discorrer sobre a história do livro. O protagonista é o Guy Montag. Ele é um bombeiro, gente. Só que nessa distopia, é uma distopia, provavelmente estaria ali no século XXI, mais ou menos onde a gente está hoje, né? E é uma distopia onde os bombeiros eles não apagam mais fogo. Porque a tecnologia evoluiu, as casas elas são feitas de uma substância, lá tem um sistema lá que não tem como elas pegarem fogo. Mas os bombeiros, eles colocam fogo. Eles colocam fogo principalmente em livros. Só que diferente de Admirável Mundo Novo, que é um totalitarismo, o Estado totalitário, uma crítica ao Estado totalitário, e 1984 também, uma crítica ao totalitarismo estatal, tanto de esquerda como de direita, né? Agora aqui não, aqui aconteceu uma coisa diferente. Agora aqui o próprio povo, as próprias pessoas foram que pediram para que isso acontecesse. Então você lê o livro e num determinado momento, que eu já vou falar qual que é, eu vou narrar a história, vocês vão entender mais ou menos. Então esse Guy, ele era um bombeiro, e a profissão dele era justamente essa. Então, tinha um sinal, alguma coisa, o próprio povo delatava, vamos dizer assim, tem alguém lendo um livro. E daí as pessoas iam, o bombeiro, vamos dizer, ia lá, ateava fogo à casa e queimava todos os livros. E o Guy gostava da profissão, a gente vê isso no começo do livro. Até que ele encontra com
Clarice. Gente, aqui, o que tudo isso tem a ver com a lição? Bom, aqui já começa a ter a ver. Nós falamos do primeiro dia da criação e disse Deus haja luz e houve luz, né? O Or. E Clarice aqui é uma referência à luz. É o momento da iluminação do Gai. É quando ele se encontra com a vizinha dele de 17 anos, Clarice. E Clarice, ela é diferente de todos. Porque as pessoas nessa distopia, elas estão tão alienadas. E elas estão alienadas pelo quê, gente? Estão alienadas pela televisão, estão alienadas pela mídia, estão alienadas por isso aqui, que não tinha no livro, né, gente? Mas é uma refração, vamos dizer assim. Uma refração, vamos dizer assim, né? Essas telinhas. Inclusive a esposa do Guy, a Mildred, ela era louca para ter as 4 telas. Porque ela só tinha 3, gastou uma fortuna, porque naquela época, gente, nessa distopia, vamos dizer assim, o povo ele estava feliz pelos entretenimentos da televisão. Então eles não liam mais livros, eles não iam mais atrás de livros. Tinham, vamos dizer assim, realities, shows interativos. E cada uma das telas tinha uma característica, vamos dizer assim, do show que você podia usufruir. Ela era louca para ter a 4ª tela e ela só ficava em casa. Só que em determinados momentos, vamos dizer assim, ela caía na real. Mas vamos continuar na linha da história aqui. Então o Guy, certo dia, encontra a vizinha dele de 17 anos, Clarice. E rior, gente, vai rior. E teve luz. E disse Deus haja luz e houve luz, vamos dizer assim. E ele viu Clarice e foi iluminado. Porque ela era diferente. Ela gostava, gente, de cessar. Propriamente, no livro não se fala do sábado, mas ela gostava de desacelerar, andar devagar, contemplar. Ela gostava de contemplar o mundo. Inclusive, o tio dela falava, quando te perguntarem que você é, fale que você é louca. Porque ela era diferente de todas as outras pessoas. Ela se preocupava em conversar com as pessoas de verdade. Ela se preocupava em olhar a natureza. Justamente o que nós aprendemos na lição de hoje que nós temos que fazer no sábado. Desacelerar, contemplar a natureza, olhar as pessoas, conversar com as pessoas, ter intimidade com o Criador dessa forma. É justamente o que a Clarice, que é o personagem que traz a luz ao Guy, mostra para ele. Mas ela tem uma pergunta muito interessante que ela faz para ele. 2, na verdade. A primeira é, por que você queima os livros? E a segunda é, você é feliz? O Shabat, gente, é um dia... Eu falei aqui, acho que as pessoas gostaram, o Shabat não é um dia. Hoje, nesse mundo que não é nem tão distópico, mas é um mundo disfuncional que nós vimos, o Shabat é a necessidade. Nós precisamos desacelerar para contemplar. Para contemplar a natureza, para ter intimidade com o Criador. Uma necessidade para a nossa saúde mental. Nessa distopia, gente, as pessoas são todas loucas. Menos a Clarice. Ela não é a única que tem sanidade, vamos dizer assim. Inclusive, num trecho do livro, ela fala que o tio dela foi preso por 6 dias porque ele estava andando, indo do trabalho para a casa dele, devagar, contemplando a natureza. Ele foi preso porque as pessoas tinham o hábito do quê? Ir o mais rápido possível, em disparada, sem contemplar, sem parar. E o Guy, ele acha ela estranha, porque ela está preocupada com ele. Ela faz perguntas para ele e ele se assusta, ele não sabe o que fazer, é algo que ele não está acostumado, nem dentro da sua própria casa. Tá, e ele vai para a casa dele, é Mildred. Quando ele chega na casa dele, a esposa dele está desmaiada. Por que está desmaiada? Porque nessa sociedade, que não é muito diferente da nossa, quando a televisão não supre o suficiente, elas se usam de substâncias calmantes. Gente, é diferente do que acontece hoje, nunca se usou tanto antidepressivos e outros tantos remédios aí como no nosso século, no século XXI. E ele percebe a indiferença dos médicos com ela e fica incomodado, e eles falam, não, isso de errar a dosagem dos medicamentos, isso é muito comum, nós atendemos vários durante a noite. E no outro dia ela nem lembra do que aconteceu. Mas um evento marca também a vida do nosso protagonista, o Guy aqui. O que acontece? Ele recebe um chamado e ele vai atear fogo em livros de uma casa. E ele tenta de toda maneira tirar a mulher das chamas, né? Mas a mulher prefere ser queimada junto com estes livros.
E ele começa a se pensar, o que tem de tão importante nesses livros que essa pessoa quer ser queimada junto com eles? E ele começa a pegar alguns livros e começa a ler alguns livros. E o capitão, ele começa a desconfiar disso. E num certo dia, vamos dizer, ele está na sua casa, ele não vai para o trabalho, o capitão chega lá e um livro está debaixo do travesseiro dele. E a Mildred coloca a mão, vai ajeitar o travesseiro e sente, mas ela não fala nada. O capitão está desconfiado que está acontecendo alguma coisa. O mais interessante desse capitão, gente, é que esse capitão sabe de como era antes. E por mais que ele concorde com queimar esses livros, ele sabe de Shakespeare, ele sabe recitar passagens, é um personagem que lia muitos livros antes da Revolução, vamos dizer assim, antes de tudo se modificar. Mas ele concorda que você deve queimar os livros, inclusive o diálogo entre ele e o capitão é muito interessante. Por quê? O capitão fala aí, é como se fosse um discurso, na verdade. É como se fosse um monólogo dele, o capitão defendendo uma tese. E que explica como que foi a evolução deste totalitarismo do povo. Ele fala o seguinte, as minorias foram crescendo, foram exigindo. Então, por exemplo, os brancos se incomodam com a cabana do pai Tomás. Então, queima. Alguém se incomoda, uma outra minoria se incomoda com outro livro. Queima. Então, as pessoas, para não se incomodarem, para não terem conflito, foram pedindo para que o Estado acabasse com os livros. Além disso, foi trocado a leitura por peças teatrais. E com o tempo foi trocado o teatro por televisão. E com o tempo por resenhas, depois por dicionário. Então os livros foram cada vez diminuindo, ou seja, o pensamento foi diminuindo. Mas não por um ato imposto por um ente estatal. Não tem aqui o Big Brother ou o Big Other, como a Shoshana Zuboff fala, um dia talvez eu fale sobre isso. Então não tem um Estado totalitário impondo, não, as pessoas que optaram, eles que quiseram assim. Então ele defende esse monólogo e ele entende como é que foi que aconteceu. Ele volta para casa e a mulher dele está lá, assistindo TV, né, naquele entretenimento, e rindo lá com as amigas dela, e ele pega um livro e ele lê. Um livro de poesias. E elas são tocadas por aquele livro. E aquilo é tão estranho para elas. Absolutamente muito estranho para elas. E elas choram, se comovem, porque elas não conseguem entender. E o Guy, depois de um tempo, recebe um chamado para atender uma casa. E depois ele descobre que a casa é dele. Porque a mulher dele denunciou ele. Tamanho era o desconforto, a estranheza dela com aquele livro, com ela se emocionar com a poesia daquele livro. Ela não estava apta a contemplar. Contemplação. É como se uma pessoa não estivesse habituada com o sábado, por exemplo. Vamos fazer novamente o link aqui. Nós nem imaginamos como é um Shabat perfeito junto com o Senhor. Nós temos apenas sinais, lampejos. Mas a intimidade com o Eterno é uma coisa que nós temos que nos adaptar. E haverá momentos, inclusive, que o sábado vai causar estranheza nas pessoas. E muitas vezes até pessoas de dentro de casa, dentro da família. Isso é escatológico, vamos dizer assim, mais um link que nós fazemos com o Shabat e profecia. E essa esposa chama e chega lá o capitão Bett, e ele começa a discursar, começa a falar com o Guy para tentar convencê-lo, coisa e tal, mas eles acabam se envolvendo numa briga. E o Montag acaba com o seu lança-chamas matando o sargento. A polícia vai atrás dele, é algo futurista, né, gente? Então daí tem um cachorro robótico, vamos dizer assim, que vai atrás do Guy, pega ele, mas ele consegue se desvencilhar com o lança-chamas, e ele vai para a casa de um professor dele, que ele já tinha, no livro, ele já tinha aparecido, um antigo professor dele, que ele já estava se comunicando, falando com esse professor, e esse professor, ele faz parte dos rebeldes, vamos dizer assim, dos intelectuais que gostam de leitura dos rebeldes. E ele manda o Guy para fora da cidade,
junto com uns intelectuais rebeldes que ficam fora da cidade. E o Gai vai para lá e numa pequena tela eles veem que o Estado falseou, vamos dizer assim, a morte do Gai, por aquele cão metálico, justamente para acalmar a população. Porque é uma sociedade que não aceita tensão. Uma sociedade que não aceita tensão. Uma sociedade, são pessoas que não aceitam tensão. Emoções, vamos dizer assim também. Um detalhe interessante, gente. Essas pessoas, elas são tão... A alienação voluntária é tão grande, vamos dizer assim, que está tendo uma guerra, uma iminência de uma guerra nuclear, e eles não estão nem um pouco interessados, estão entretidos. Aqui nós trazemos um contexto, vamos dizer assim, histórico, né, do por que o escritor colocou isso, qual a influência dele. Nós estamos falando ali, existia um clímax, vamos dizer assim, de guerra nuclear de fato, naquele período de 53, quando foi escrito o livro, e também nós temos ali a Alemanha, Segunda Guerra Mundial, onde o povo alemão, tamanha era a máquina publicitária nazista que muitos dos alemães não tinham noção do que estava acontecendo na guerra, do que estava sendo feito. Eles só tiveram noção depois. Então é uma referência, vamos dizer assim, a este tipo de coisa. E escatologicamente, vocês sabem muito bem que haverá um momento em que esta igreja remanescente será perseguida pelo Shabat, será perseguida por contemplar, por ter um momento no espaço-tempo para ter intimidade com o Criador, e será perseguida, e esse é mais um link que a gente traz, gente. Mas vamos lá, e o que aconteceu com a Clarice, gente? Aconteceu o seguinte com a Clarice. A Clarice, lembra que eu falei atrás lá do tio dela, que ele foi preso no trânsito por contemplar? A Clarice, gente, ela morreu atropelada. Ela morreu justamente por aquelas pessoas que não eram aptas, que não gostavam de parar para contemplar. Veja bem esse link, vamos dizer assim, da perseguição dos não contempladores para os contempladores, vamos dizer assim, do sábado. Um outro link que a gente faz aqui. Então vamos terminar a história aqui, depois a gente para fazer uma rápida ilustração. Então o Gai está lá naquele reduto fora da cidade, todo aquele povo que não gosta de conflito, que não gosta de contemplar, que não gosta de parar, gosta de cauterizar a mente com remédios e com shows midiáticos, vamos dizer assim. E aquilo que eles ignoraram que poderia estar acontecendo, efetivamente acontece. Bombas caem sobre várias cidades, inclusive aquela cidade. Só que aquele grupo de intelectuais já tinha um plano. O plano deles era o seguinte, que num futuro próximo, eles iriam dar vida a esses livros porque eles guardavam esses livros na sua memória. Eles decoravam os livros e eles pensavam em um futuro, quando eles pudessem, quando a sociedade, vamos dizer assim, mudasse, a sociedade permitisse, eles iriam reconstruir a sociedade através da leitura desses livros, iam reescrever esses livros. Então cada um tinha um livro memorizado. Mesmo que se perdesse alguma coisa se salvava. E efetivamente aconteceu. Aquilo que eles ignoravam aconteceu, uma guerra nuclear, várias cidades foram destruídas e aqueles que estavam fora da cidade, qualquer semelhança com uma escatologia adventista não é mera coincidência, porque na verdade o Roy não estava pensando nisso. Ele se inspirou no livro Zero Infinito para escrever isso daqui. Mas nós podemos fazer essa analogia de refração, vamos dizer assim. E essas pessoas são as pessoas que se salvam e que reestruturam, vamos dizer assim, essa sociedade. Gente, olha, agora a moral que é importante nós fazemos é a seguinte. É muito comum nós pensarmos, sou adventista, então sou detentor da verdade. Então, sou adventista, sou remanescente fiel. Nós fazemos
escolhas, gente, no nosso dia a dia, escolhas, vamos dizer assim, escolhas políticas, escolhas sobre nosso bairro, escolhas sobre o condomínio, escolhas sobre nossa vizinhança, escolhas sobre os políticos, vereadores, prefeitos, deputados, os discursos políticos que nos agradam mais ou nos desagradam mais. E muitas vezes nós pensamos que nós somos o lado bom da força. Vamos trazer o seguinte exemplo aqui, Talibã, por exemplo. Os Talibã, em tese, que agora estão dominando o Afeganistão, em tese são religiosos, pelo menos no discurso. Eles dizem que são fiéis defensores da lei islâmica. Exatamente, o Lúcio está falando aqui no fundo, da moral, da família, dos bons costumes, e eles matam, e eles torturam, e eles violentam até mulheres. Já está inundando a rede aí com vídeos deles assassinando mulheres que assumiram papéis políticos no Afeganistão enquanto o exército americano estava lá, antes do Talibã dominar o poder. É uma coisa que nós olhamos lá do outro lado, gente, mas é uma coisa que nós não percebemos de forma sutil acontecer aqui, na nossa igreja, do nosso lado, o nosso amigo, ou até mesmo nós mesmos. Nós nos achamos, nós somos o lado A da fita, nós somos o lado puro da força, porque nós defendemos a moral, a família, os bons costumes, e muitas vezes nós estamos perseguindo o nosso irmãozinho que quer vir para a igreja, de certa forma, nós estamos sendo preconceituosos, nós estamos fechando a porta. Boa expressão que o Lúcio utilizou, fechando a porta da igreja, fechando a porta da comunhão. O Eterno criou um dia para nós contemplar a criação, termos intimidade com o Criador, e Yoshua nos mostrou o caráter deste Criador. E nós, enquanto igreja, nós devemos refletir esse caráter. Enquanto esposa alegórica, esposa cósmica, a igreja deve refletir esse caráter que agregava. E Yeshua, ele era duro com os líderes religiosos da época. Ele era duro com os fariseus, aqueles que se diziam cumpridores da lei, e ele era inclusivo com o pecador. É óbvio que ele falava vai, não peques mais, mas o pecador se sentia à vontade. Como que um pecador se sentia à vontade perto de um ser que não tinha pecado algum? Por que será? Vocês acham que esses pecadores se sentiam à vontade perto dos fariseus? Fariseus sepulcros caiados, cheio de pecado, só para fora. Agora para dentro, eles eram podres. Muitas vezes nós estamos usando o sábado não para contemplar o Criador, mas para enaltecer o eu. Veja como sou um bom cristão. Veja como sou cumpridor da lei. Veja como eu ando bonitinho de terno e gravata com a Bíblia debaixo do braço. Se o objetivo é esse, gente, você já está adquirindo a recompensa aqui na terra. Vamos buscar a verdadeira recompensa. E a verdadeira recompensa é estarmos todos juntos, um dia, nas mansões celestiais. Termino aqui. Agora o Alexandre vem na ponta da linha. Feliz sábado! Feliz sábado, irmão. Feliz sábado, irmã. Eu acredito que a melhor expressão para a gente começar esse estudo para cumprimentá-los é feliz sábado. Muito bom estar aqui. Muito bom estar partilhando o estudo da lição mais uma vez, mais uma semana com vocês de Entre Linhas. Obrigado por estar ouvindo, obrigado por estar assistindo. Muito, muito gratificante poder fazer parte da vida de vocês de alguma forma. E eu estou gravando num sábado, estou gravando num feliz sábado, que seja um feliz sábado, né? Estou muito cansado, trabalhei muito durante a semana, a voz já está ficando esgotada já. Professor em final de semana, vocês sabem como é, a voz já não sai mais a mesma coisa. Mas, apesar da gravação estar sendo feita em condições excepcionais, pela distância, né, pelo formato remoto,
não vamos deixar passar em vácuo, né? Vamos discutir, e é uma lição belíssima, uma lição que traz muita riqueza, uma lição muito gostosa. Antes de seguir, eu quero dar aqui o meu abraço para você, irmão Genésio Biotto, em especial. Saudade do tempo que a gente cantava no coral em Toledo. Um abraço para ti, com muito carinho, com muito amor. E saiba que, mesmo não estando em Toledo, e mesmo o senhor não estando em Toledo também, de alguma forma nós estamos conectados pelo coração. Nós estamos conectados pelo coral em que cantamos juntos, nós estamos conectados pelas viagens que fizemos juntos, e pela convivência na igreja, pelos sermões e pela voz pacífica que eu me lembro que o irmão tinha quando pregava. Muito obrigado, porque o senhor ajudou a construir, de certa forma, a minha experiência com o cristianismo, com os seus sermões, com a sua liderança no Clube dos Bravadores. Então, fica aqui meu abraço para você, irmão Genésio. Bom, gente, lição de terça-feira. Vamos lá, tem por título Novas Circunstâncias. Nós temos na lição de terça-feira uma nova geração. Uma geração que nasceu no deserto. Uma geração que não tinha experimentado a servidão. Guarde esse dado. Esse dado é muito importante e ele vai ser importante quando a gente chegar lá na lição de quarta. A geração que cresce no deserto é uma geração que não experimentou a servidão no Egito. E, portanto, é uma geração que não experimentou a libertação da servidão também. É uma geração que experimentou o suprimento de Deus no maná, a presença de Deus na coluna de fogo, a presença de Deus na nuvem, a presença de Deus no tabernáculo, mas não é uma geração que experimentou a servidão e a libertação da servidão. É uma geração que nasceu no deserto. 40 anos se passaram e toda aquela geração de servos que saíram do Egito se perdeu no deserto. Nós tivemos ao longo desse período, como traz a narrativa da lição, muitas experiências longas e experiências constantes. E o sábado ele era relembrado constantemente no deserto. O grande símbolo que a lição traz é a passagem de Êxodo 16, 14 até 31. O lembrete do sábado no maná. O maná que durante a semana, quando colhido em dobro, azedava, na sexta-feira para o sábado, quando colhido em dobro, permanecia em ótimas condições. O maná que durante a semana caía na porção de um dia, na sexta-feira à noite, na sexta-feira caía em porção dobrada. Para que passado, chegando-se na sexta-feira à noite, adentrando-se no sábado, se tivesse o pão colhido no dia anterior. O maná, ele é um lembrete da necessidade da confiança em Deus, da necessidade do sustento que vem do céu. O maná é um lembrete da santidade do sábado. O judaísmo, ele é uma religião de memória. O judaísmo é uma religião de constante rememorar, de constante lembrança. E, de certa forma, o cristianismo, como descendente ético, moral, e inclusive como um descendente em termos de estrutura de pensamento e de funcionamento, o cristianismo também é uma religião de memória. Nós rememoramos o sacrifício de Cristo na ceia. Nós rememoramos o sacrifício de Cristo e o ministério de Cristo no lava-pés. Nós rememoramos constantemente. Rememoramos a morte de Cristo na Páscoa. Rememoramos o nascimento de Cristo no Natal. Um Natal que é problemático, a gente sabe a história de sincretismo religioso com as religiões romanas, a gente sabe a problemática do consumismo no Natal hoje, mas ainda assim o Natal é um momento em que o cristianismo rememora o nascimento de Cristo. Então, o cristianismo, assim como o judaísmo, é uma religião de memória. E é interessante como, por diversos momentos, foram sendo feitas repetições dos mandamentos. Nós aprendemos, irmãos, pela repetição. O mandamento diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aprender esse mandamento, viver esse mandamento, implica na repetição. É algo que a gente faz repetidamente, constantemente. Muito bem. Avançamos para a lição de quarta-feira. O título da lição de quarta-feira é Outro Motivo para Descansar. E
para mim, desculpa, Ricardo, o ponto alto da lição dessa semana é a lição de quarta-feira. É claro que cada leitor, cada estudante da lição vai ter o seu enfoque, vai ter os seus assuntos de interesse, vai ter a sua abordagem de interesse, mas para mim o coração da lição, que falou ao meu coração, é a lição de quarta-feira. E aquela chave que eu dei para vocês na lição de terça, lembre-se, a geração que nasceu no deserto é uma geração que não tinha experimentado a servidão. É uma geração que nasceu em liberdade. Isso é muito importante para nós vermos a distinção agora entre os mandamentos. Porque os 10 mandamentos foram dados lá em Êxodo capítulo 20, no Sinai, para a geração que saiu do Egito. Mas eles foram dados novamente em Deuteronômio 5, 12 até 15. E existem algumas diferenças ali. Em Êxodo 20 começa com lembra-te do dia do sábado para o santificar. Em Deuteronômio 5, 12 a 15 já fala, guarda o dia do sábado. É interessante isso, uma compreensão possível é de que o povo que saiu do Egito precisava lembrar, porque o sábado havia sido esquecido. O povo que entra na Canaã é um povo que já se lembra e que já vive o sábado, então guarde o sábado. É uma interpretação possível. Mas segue o texto. A justificativa, a construção da justificativa é diferente. Muito diferente. Por quê? A justificativa de Êxodo capítulo 20 diz o seguinte, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Então o sábado, lá em Êxodo 20, ele aponta, e os dois são corretos, tá, gente? Só que são aspectos complementares do sábado. O sábado em Êxodo 20 aponta para o Deus Criador. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. E no 7º dia descansou. Mas em Deuteronômio 5, 12 até 15, fala da necessidade do servo descansar. Então descansa, assim como em Êxodo 20. Tu, tua família, o forasteiro, o animal e o teu servo também. Para que teu servo e tua serva descansem como tu. Isso está lá em Deuteronômio 5, de 12 a 15. E a justificativa, olha só. Porque te lembrarás que fostes servo, e o Senhor te tirou da terra do Egito. É muito significativo isso, gente. Muito significativo por quê? Aquele povo que sai do Egito era um povo que não tinha tanta distinção social dentro do povo. Era tudo escravo, ex-escravo saindo do Egito. Não existiam ricos e pobres, não existiam príncipes e servos. Eram todos servos libertos. Agora o povo que está entrando na Canaã é um povo que já tem uma distinção social. E é um povo que, depois de 40 anos, agora, peregrinando pelo deserto, quando eles vão entrar e vão construir um reino, e Deus sabia com algumas características das nações vizinhas. E uma das características é de que, dentre o povo, passaria a ter senhores e servos. Passaria a existir desigualdade entre o povo. Mas essa desigualdade ela deveria ser diferente da desigualdade que se achava nos povos vizinhos. É uma desigualdade que é ancorada numa sensação de cumplicidade, de solidariedade, de respeito e de igualdade, pasme. Porque olha só, se lembrarás que fostes servo. Então você que hoje está entrando na terra e vai ser senhor, quando você for senhor, quando você subir na vida, quando você crescer financeiramente, quando você tiver empregados, não se esqueça que um dia você foi servo. E tua serva e teu servo descansem como tu. O sábado é um nivelador de classes sociais. O sábado deveria ser um nivelador de classes sociais. Em que senhor e empregado se assentam à mesma mesa para comer de um pão espiritual que é Cristo Jesus na igreja. Em que senhor e servo se assentam à mesma mesa
e que agora o Senhor ministra ao servo. Olha a cerimônia de lava-pés. O patrão e o empregado, e o patrão pode lavar os pés do empregado e servir ao empregado. O sábado deveria ser um lembrete de que nós fomos servos no Egito. De que não adianta eu dar o sábado. Como que eu vou dar o sábado para o meu empregado? Se o sábado é de Deus. Mas não adianta eu respeitar o sábado do meu empregado e arrancar o couro dele durante a semana. E exigir do meu empregado além do que é o justo. Depois que eu entro na terra de Canaã, eu tenho que vigiar e me lembrar não mais do dia do sábado, mas eu preciso me lembrar que um dia eu fui servo. Eu preciso sentir compaixão e mais do que compaixão, eu preciso sentir empatia pelos servos. Eu preciso respeitar o descanso dos servos. Eu preciso entender que diante de Deus, Senhor e servo são servos. Se em Êxodo 20 era necessário lembrar da criação, em Deuteronômio 5 é preciso lembrar da servidão e da libertação. Existe um vínculo que deve nos unir como seres humanos. A nossa condição de necessitados da graça de Deus. A nossa condição de resgatados do pecado. Assim como a nossa condição de criaturas de Deus em Êxodo 20. É maravilhoso perceber como Êxodo 20 e Deuteronômio 5 trazem uma complementaridade de significados. Quando nós lemos Deuteronômio 5 ao lado de Êxodo 20, nós temos uma compreensão mais completa do sábado. O sábado como um memorial de criação, o sábado como um memorial de libertação e o sábado como um memorial da igualdade entre os crentes, que nivela todos como servos, que nivela todos como dependentes da graça de Cristo e que nivela todos como necessitados do descanso sabático. O descanso sabático nessa terra, mas também o descanso sabático que tipifica o descanso que nós temos em Cristo Jesus ao nos libertarmos do pecado. O descanso na graça. Isso é maravilhoso. É por isso que eu digo, para mim, a lição de quarta-feira foi o coração da lição. Lição de quinta-feira, guardando o sábado. Como que eu vou guardar o sábado? Qual que é o ambiente do sábado? Qual deve ser o espírito do sábado? Salmos 92, nós temos um salmos de louvor a Deus, de exaltação ao nome de Deus. Então o sábado é um tempo, sim, e é isso que o autor tenta dizer na lição, o sábado é um tempo de louvar a Deus, de adorar a Deus, de centrar nossas atenções em Deus. Não na nossa grandiloquência, não no nosso poder, não no nosso status, não na nossa condição de roupa bonita na igreja, não. O centro está em Deus. Eu me lembro que eu fui servo. Eu me lembro que eu sou criatura. Eu me lembro que tem alguém muito maior que eu. Eu me lembro que tem alguém que vai me sustentar. E que por isso fala, descansa, que eu cuido do resto. Descansa, que o maná vai vir em dobro quando for necessário. Esse descanso sabático é maravilhoso, gente, é muito bonito. Outra passagem, trazida na lição de quinta, que eu acho muito legal, Isaías 58:13. Se desviares o pé do sábado, de fazer a tua vontade. Ou seja, se você entender que o sábado não te pertence, mas o sábado pertence a Deus. Se você desviar o pé de profanar o sábado. Se você chamar o sábado santo, se você chamar o sábado deleitoso. E aí vai no versículo 14. Então te deleitarás. Gente, o sábado é uma bênção. O sábado é deleitoso. Às vezes o sábado é deitoso também, né? Quando a gente está muito cansado. Mas o sábado é deleitoso. O sábado é dado para o nosso prazer.
Deus fez o sábado por causa do homem e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Quer dizer o quê? O sábado é um presente. Mais do que uma exigência, mais do que uma cobrança, mais do que uma regra, o sábado é um presente. Lembrar da criação é um presente. Dá para nós um lugar no mundo, nos situa no mundo. Lembrar que fomos servos é um presente. Nos blinda um pouco da nossa onipotência, da nossa prepotência, da nossa autocobrança pela perfeição, pela produção, por ser mais. Nos equipara ao nosso irmão e nos permite criar uma relação de fraternidade com o próximo. O sábado é um deleite. Terminamos agora com Levíticos 19:3. E é interessante porque Levíticos 19:3 vai apresentando diversas leis. E aí fala: cada um temerá o seu pai e a sua mãe, e guardará os meus sábados. O que tem a ver, gente? Temer o pai e a mãe com guardar os sábados, e depois segue com mais um monte de regras. Sábado é ordem. Não ordem no sentido de mando apenas, mas ordem no sentido de organização. O sábado traz para a estrutura semanal uma organização. Descanso, trabalho, 6 vezes trabalho. Descanso, 6 vezes trabalho. Descanso, 6 vezes trabalho. O sábado traz ordem. Pare de trabalhar. Deleite-se. Agora volte a trabalhar. O sábado traz regularidade, traz constância. Num mundo tão fluido, como diz Zygmunt Bauman, num mundo de tanta loucura de produção, num mundo de tanta ansiedade, num mundo de tanto consumismo capitalista, o sábado traz para nós ordem, constância, repetição. É algo de sólido. A família traz para nós ordem. Honrar pai e mãe traz para nós ordem. A gente não está falando aqui de um honrar autocrático, de um honrar autoritário, de uma estrutura familiar violenta, maculada pelo pecado. A gente está falando aqui de um respeito para com os pais, de uma convivência harmoniosa, de uma convivência pacífica. É por isso que pode estar na mesma frase: cada um temerá o seu pai, cada um temerá a sua mãe, e guardarão os meus sábados. Está falando de um momento e de uma esperança e de um projeto, de uma proposta para o povo em que haja harmonia. Em que haja harmonia no tempo, no sábado. Em que haja harmonia entre trabalho e descanso. E em que haja harmonia dentro da família. A ordem na nossa sociedade ela tem sido estabelecida por meio da violência. E nós temos confundido ordem e autoridade com violência. Isso é um problema. Os pais impõem a autoridade na porrada. E quando a palmada não serve, vamos para a vara. E quando a vara não serve, vamos para a cinta. E quando a cinta não funciona mais, vamos para o cabo de vassoura, vamos para a mangueira. E existe nesse nosso Brasilzão, eu falo da vivência com os meus alunos, com famílias que vêm das mais tristes realidades, muitas vezes. Existe uma escalada da violência. E essa violência começa a se tornar ineficaz. Porque violência não gera respeito, violência gera medo. Violência não gera amor. Violência gera medo, gera receio, gera ressentimento. Eu não estou falando aqui para criar filhos sem limite, sem impor limite, sem disciplina. É necessário. Mas isso imbuído de amor e de respeito. Nossa sociedade confunde ordem com violência, com autoritarismo. E isso é um problema. O sábado é ordem na vida. A família é ordem na vida. A família deveria ser um lugar de repouso, um lugar de aconchego, de acolhimento, de segurança, de paz, de ordem. Ordem é
prazer. Ordem é deleite também. Que tipo de ordem eu me refiro? Ordem no sentido de encontrarmos tudo no seu devido lugar. Ordem no sentido de termos segurança. Isso é prazer, isso é deleite. Sabe aquela sensação que você tem logo depois de organizar a casa? Quando está tudo no seu lugar, quando a louça está limpa, a comida está feita, passou pano no chão, a casa está varrida, o trabalho está em ordem, a nota dos alunos está fechada, as provas estão corrigidas, as notas fiscais estão assinadas, os boletos estão pagos. Ultimamente está meio difícil de sentir isso aqui em casa, a gente tem trabalhado demais. Mas sabe aquela ordem gostosa de você chegar no final e sentar e falar assim, caramba, tá tudo no seu lugar? Tá tudo certinho? Tá tudo bonito? Isso é ordem, isso é deleite, isso é alegria, isso traz prazer, isso traz segurança. Sábado é ordem na nossa vida, família é ordem na nossa vida. É paz, é equilíbrio, é aconchego, é tranquilidade de que tudo está no seu lugar. O sábado é um momento para a gente colocar nossa vida, para a gente colocar nossa cabeça, para a gente colocar nossa espiritualidade em ordem. E é essa ordem que eu desejo para você nesse sábado. Um feliz sábado e um abraço. Tchau, tchau. Bom, pessoal, terminamos aqui nas pontas da linha, nas entrelinhas, com o Alexandre, com o Ricardo. E agora, então, pessoal, para encerrar essa lição, eu chamo mais uma vez o Marcos André, que encerra com uma oração e também traz uma pergunta para a discussão. Então, Marcos, parceiro, mais uma vez é com você. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha deixado aí sua curtida, que tenha feito seu comentário, que tenha compartilhado. Isso é muito importante para o canal, para o crescimento do canal e também para que outras pessoas possam conhecer esse conteúdo, né? Nós não estamos aqui atrás de seguidores, mas saber que mais pessoas estão conhecendo o conteúdo do canal é sim muito importante para nós, né? Eu quero convidar você a fazer aqui uma consideração a partir dessas perguntas que são deixadas aqui na parte de sexta-feira. Por exemplo, a pergunta número 1 diz assim: como o sábado mostra que a evolução teísta e o adventismo do sétimo dia são incompatíveis? O que é a evolução teísta? A evolução teísta são aquelas pessoas que são evolucionistas, eles acreditam nos processos de evolução, mas dizem que foi Deus que criou. Deus criou uma vida primordial e depois foi guiando os processos até que o homem aparecesse aqui na Terra. Então, essa ideia, ela diz que a Terra realmente tem bilhões de anos, né, e que a vida vem evoluindo a partir desse período aí enorme de tempo. Isso é incompatível com a nossa crença, já que nós guardamos o sábado porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra e tudo que neles há. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 20, verso 11. E então, a partir do momento que nós passamos a crer no evolucionismo, mesmo que seja dessa linha teísta, nós estaríamos sendo incoerentes ao guardar o sábado, né? O sábado é um lembrete dos 6 dias da criação. A pergunta número 2 diz assim: o que você acha do argumento que o dia não é importante, contando que tenhamos um dia de descanso por semana, onde Jesus é o nosso descanso sabático? Isso é muito bonito quando é dito pelas pessoas, né? Jesus é o meu descanso, Jesus o que importa é adorar, mas isso no final é aquilo que Jesus falou lá em Marcos no capítulo 7. Jeitosamente vocês encontram um meio de não guardar os mandamentos de Deus. Em vão me adoram, guardando tradições que são de homens e não de Deus, né? E não os mandamentos de Deus. Então, quando você encontra uma desculpa para não guardar os mandamentos de Deus, você está adorando em vão. Ou seja, é como se adorasse ao vento, né? Na pergunta número 3, o sábado pode ser um lembrete de liberdade? Como evitar torná-lo restritivo e legalista? Seguindo Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, como Cristo viveu as horas do sábado, nós encontramos então o sábado como um meio de libertação e não como um meio legalista. E se você vê o sábado como algo restritivo, por exemplo,
Se o seu desejo no sábado era ficar vendo série e não ir à igreja, e você vai à igreja obrigado, mas porque tem que cumprir o mandamento, isso significa que não é o sábado que precisa ser mudado, quem tem que ser mudado é você. No sábado nós somos livres para servir a quem nós quisermos. Deus fala assim, você não precisa trabalhar no sábado, eu vou te alimentar nesse dia, para que você faça o que você quiser. Se o seu desejo é fazer coisas que não são lícitas fazer no sábado, você precisa mudar a sua natureza. É a sua natureza pecaminosa que precisa ser transformada e não o sábado. O sábado é uma bênção, é um dia de liberdade. Se você não tem vontade de viver aquilo que é apropriado fazer no sábado, aí você precisa rever a sua espiritualidade, né? Pergunta número 4. Alguns dizem que a guarda do sábado é tentar garantir a salvação. Você concorda com isso? O sábado, ele nos fala de dois aspectos de libertação, algo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, né? Deus fala lá, né? Porque com mão forte tirei vocês do Egito. E fala também da criação. Como que eu poderia criar a mim mesmo, né? Se eu nem existia antes? Então o sábado é um sinal de dependência plena de Deus. É um sinal de dependência do amor de Deus, de dependência tanto da criação de Deus quanto da redenção de Deus. O sábado é uma bênção para nos lembrar o quanto nós somos dependentes do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que você tenha encontrado nesse estudo aqui motivações para viver o sábado de uma maneira não legalista, mas de uma maneira de libertação, de uma maneira de viver o sábado a partir dos seus princípios e não a partir das suas regras. Vamos orar? Santo e bom Pai, mais uma vez elevamos o nosso pensamento, a nossa voz ao Teu trono de graça e nesse momento, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ensine a cumprir plenamente os Teus mandamentos, não de modo legalista, mas de modo que venha a Te agradar. Nós te pedimos que o Senhor nos ensine a seguir os passos de Jesus, para que assim, Senhor, a cada dia, quando estivermos na presença do Senhor, possamos estar fazendo aquilo que é reto diante dos Teus olhos. Abençoe e guarda cada pessoa que está ao nosso redor e que, através do nosso exemplo de seguir a Cristo, as pessoas possam sentir o desejo de Te obedecer também em todas as coisas. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Agora sim, pessoal, terminamos então esse nono vídeo, esse nono tema, e nos vemos na 10ª lição, no 10º vídeo dessa série, que tem como tema Descanso Sabático. Ok, pessoal? Então, continue descansando em Deus, se cuidem, que a pandemia ainda não acabou, que Deus possa estar cuidando de cada um dos seus queridos, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.